Olá, meus amigos. Então, vocês notaram, né, que eu tenho feito aqui algumas enquetes, algumas pesquisas aí de opinião de vocês. Vamos dar uma olhada nos resultados? Vamos lá, né? Então, eu fiz algumas aqui, ó. Deixa eu acessar aqui nossa página. Se o intestino funciona todo dia, né? Qual que é a média aí das pessoas, né? Então, a maioria das pessoas respondeu que o intestino funciona todo dia ou de 2 em 2 dias. Esse é o mais normal, né, gente? Então, assim, se o intestino não funciona 3 vezes por semana, se funciona menos do que isso não seria o esperado, já seria considerado uma constipação. Então, o que é normal para o intestino? Funcionar desde 3 vezes ao dia até 3 vezes por semana. Ficando nesse intervalo, tá bom. Não precisa ser mais do que isso, né? Então, as pessoas têm essa tendência a achar que precisa ser todo dia. Não precisa. O que é importante a gente observar? Primeiro, se o intestino mudou de comportamento. Né? O intestino que muda de comportamento, isso não é normal e tem que ser investigado. O intestino funcionava 3 vezes por semana, começa a funcionar todo dia, com diarreia, alternando, isso é perigoso, pode ser um sintoma importante, até sintoma de câncer. Então, não precisa ir todo dia, né? Agora, o intestino que muda de comportamento ou que fica fora dessa faixa, então assim, 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, também não é normal, tem que investigar, tá bem? E lembrando, gente, tem a questão da consistência das fezes. Tem fezes que são normais, tem fezes que são líquidas ou duras demais, né? Isso também faz diferença. Então, para a gente considerar constipação, a pessoa tem que ir menos do que isso, né? Tem aquela sensação, às vezes, de evacuação obstruída, de evacuação incompleta, fezes duras, força demais. Isso a gente considera em 1/4 das evacuações, tá? Então, pensa assim, na maioria das vezes você vai ao banheiro e tem que fazer muita força, tem que olhar isso, tá bem? Vamos aqui, ó. Então, ó, mandei. Anota as perguntas para a live, gente. Quando eu fizer live, já é bom vocês entrarem e mandarem. Vocês já viram que no início eu consigo ler na ordem, né? Depois começa a ficar muita pergunta. E aí eu não consigo responder todo mundo. Então já entra, ó, e já manda a sua pergunta, tá bom? Essa aqui com meu filho, que participou da live outro dia. Questão de sexo anal, né? Eu perguntei aqui se vocês querem que fale mais sobre isso, se vocês se interessam por esse assunto. Ó, 51% das pessoas responderam que interessam por isso, querem saber mais. E é interessante que depois eu fiz uma outra pesquisa que nós vamos ver o resultado para ver o que deu, tá? Algumas pessoas realmente falaram que não tem interesse e para outras são indiferentes. Então, 15% das pessoas, tanto faz falar sobre isso ou não. Pode ficar tranquilo, nós vamos falar, viu, gente? Quem está interessado em saber, eu vou falar mais aqui no canal. Você tem vergonha de falar de hemorroida, né? Eu achei engraçado que a maioria respondeu aqui, ó, 50%, né, respondeu que não tem problema em falar de hemorroida e mais 20% falou que não tem problema, não tem vergonha, mas prefere não falar. Mas isso não é uma coisa que a gente vê assim no consultório, não, tá? Em geral, as pessoas falam que não conversam, que não sabem de casos na família, mas que depois que começa a falar, as pessoas se abrem e falam que tem também, né? Então é um problema frequente, qualquer pessoa pode ter, então assim, não tem por que ter preconceito, né? Isso tem uma tendência familiar, tem a ver com o funcionamento intestinal, com a alimentação, tá? Então assim, gente, é um tipo de assunto que a gente tem que vencer esse tabu, conversar, né? E por isso que eu falo muito disso aqui no canal, tá bom? Então, quem tem interesse em saber sobre isso, eu vou continuar postando, pode ficar tranquilo. Se você já ouviu falar da cirurgia, né? Então, cirurgia de hemorroida convencional, o que vocês acham, gente? Dói demais ou não dói? Bem, é uma cirurgia que dói, é uma região sensível, né? A região do ânus. E imagina que tem uma ferida e fica passando fezes ali, né, gente? Isso vai causar dor, principalmente na hora de ir ao banheiro. Só que algumas pessoas vão ter também alguns espasmos do músculo ali, o músculo fica tenso e fica dando esses pequenos espasmos, ele trava, né, temporariamente, e isso pode piorar a dor, né? Então é uma cirurgia associada à dor, sim, essa técnica convencional. Hoje em dia a gente tem opções, né, que são opções muito boas. É claro, né, gente, qualquer cirurgia pode causar dor. A pessoa pode fazer o THD, que é uma técnica que em geral dói menos, né, causa mais desconforto do que dor, mas tem gente que sente muita dor, né, mesmo com o THD. Então, assim, isso é esperado, pode acontecer, tá? Então, assim, a gente tem técnicas boas, a gente tem a ligadura elástica para tratar, tá? Mas aqui, ó, você vê que a maioria das pessoas respondeu, né, que acha que dói demais, né? Ó, 59% das pessoas. Outras falaram que dói igual qualquer cirurgia. É difícil de dizer isso, né? Mas, assim, é uma região muito sensível mesmo. Agora, uma coisa que eu noto no consultório é que a maioria dos pacientes achava que ia doer mais.
porque já vai lendo isso aqui, né, vendo na internet, e quando chega e opera, fala, ó, devia ter operado antes, né, achei que doeu menos do que achei que ia doer. Mas, né, gente, é uma região sensível mesmo, a gente sabe disso. Aqui um post que eu fiz sobre melhorar a imunidade, tá? É um vídeo muito interessante, vale a pena ver. Alguns perfis aí para seguir nas redes sociais que são muito bons, né? Até a Lorena, nós ficamos de fazer uma live, tá? Ela tem doença de Crohn, posta muito sobre isso. Quem tem doença de Crohn tem que acompanhar. Lá no Instagram tem uns 500 mil inscritos, excelente o canal dela, tá? E alguns outros aqui, né? O canal do Cisto Pilonidal Grupo Suporte também, lá no Instagram, vale a pena seguir quem tem cisto pilonidal. O canal da Sociedade Mineira de Coloproctologia, que a gente faz live toda semana, gente, toda quinta lá no Instagram. Então já segue lá, tira as dúvidas. O canal da Gisele Werneck é minha esposa, mas ela é uma nutróloga assim, de mão cheia, gente, vale a pena seguir. As dicas que ela dá são excelentes, né? Parece, eu falo assim, mas é uma nutróloga excelente por quê? Porque parece que a gente está fazendo propaganda da esposa. Não é isso, é porque ela é realmente muito boa. E o Papo de Reto também, que aborda assuntos da coloproctologia, tá? Lá no Instagram. Uma live, aqui ó, chegamos a 20 mil inscritos no Instagram, tá? Fiquei até devendo uma live de 20 mil, ainda não fiz, mas vou fazer, tá? Bebida alcoólica, com moderação faz mal sempre. Bem, gente, esse é um assunto um pouquinho controverso, né? A gente nunca pode recomendar que ninguém ingira bebida alcoólica, né? Então, assim, no dia a dia, o que a pessoa deve fazer? Primeiro, evita o consumo todo dia, né? Eu falo assim, aquelas pessoas que bebem todo dia ou várias vezes por semana, tenta restringir, é melhor deixar menos dias do que os dias que a pessoa não bebe. Então, ó, se está com o costume de todo dia ingerir bebida alcoólica, passa a ingerir 3 dias por semana, deixa 4 sem, para recuperar. Fora isso, a quantidade, gente. Quantidade ali, ó, são 2 doses, né? Lembrando que varia de acordo com o peso, altura, sexo também, né? Então, assim, isso tudo varia. Então, vamos evitar o exagero, ó, 2 doses ali, uma tacinha de vinho, uma cerveja, isso aí, a princípio, não teria malefícios, né? Então, assim, a pessoa pode fazer isso com moderação, né, gente? Então, segue esses princípios. Na vida, moderação é a melhor coisa, tá? E eu fiquei até de fazer um vídeo também sobre isso, tá? Eu tenho intenção ainda de fazer. Falei sobre endometriose, uma foto aqui minha pegando um frio danado. Esse aqui, ó, foi do meu curso, tá, gente? Que eu fiz uma aula gratuita sobre como criar um canal no YouTube, configuração, gravação, tudo, tá? E depois eu fiz um curso, né, que é um curso pago, quem tiver interesse, né? Eu tô na primeira turma e o pessoal tem gostado bastante. O limão também, ó, vamos falar sobre o limão no futuro, né? O limão é saudável, gostoso, né? Tem alguns benefícios e tem algumas coisas que a gente tem que ter uma certa moderação aí. Esse aqui é o link do curso, né, que eu divulguei bastante aí na época. Atendimento em São Paulo, que vocês sabem que eu atendo. E aqui, ó, então, estimulando vocês a fazer atividade física. Ó, eu lá na sexta, no frio, né, na hora do almoço, a gente vai na hora que dá. Essa aqui que eu falei, ó, então, aliás, desculpa, a outra pesquisa que eu fiz, aqui, ó, questão da prática de sexo anal, se as pessoas já fizeram ou não, né, que exatamente permitir que as pessoas se abrissem aí, né, uma pesquisa anônima, não precisa se identificar, mas a grande maioria que votou falou que não, né, isso aí tem até um contraste com aquela parte que 51% das pessoas queriam saber mais sobre o assunto, né, então é interessante que muitas vezes as pessoas querem saber, mas nunca fizeram, né, e é importante que se for fazer, gente, faça com o máximo de cuidado possível, né, eu não tenho intenção nenhuma de incentivar ninguém a essa prática, mas eu tenho a intenção de orientar. Então, passar para que vocês que vão fazer, façam da forma mais segura possível. E aqui a outra enquete que eu perguntei se as pessoas estão conseguindo treinar, né? Então, aqui, ó, treinar regularmente, 24% das pessoas, e irregularmente mais 17%, mas a grande maioria das pessoas não está treinando. Né? Dá para entender, né, por causa do momento que a gente está vivendo, de pandemia, mas, gente, vamos fazer um esforço, né? Põe a máscara, faz uma caminhada, não vou ficar parado, não. Né? A atividade física tem um monte de benefício, é lógico que tem que ser feito de forma regular, de forma de preferência orientada e sempre com um acompanhamento, né? Se tiver algum problema cardiológico, alguma coisa, procura um atendimento, né? Antes de começar. E uma última coisa aqui, que eu gravei uma entrevista para o canal Medicina para Todos, né? Do Rodrigo Barbosa, que é um colega coloproctologista. Ficou muito legal essa entrevista. Quando for ao ar, eu vou dar notícia para vocês assistirem.
Ficou uma entrevista divertida, mas com muito conteúdo. Ficou muito bacana, tá bom? E dou notícia para vocês. Grande abraço e até a próxima.